Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para essa experiência que nós estamos começando lá no GCAF, né? Vamos fazer uma palestra online aí, estamos começando, muito bacana, muito gostoso, sou muito grato, né? E convido todos para que a gente possa iniciar esse trabalho, essa reflexão da tarde de hoje, que façamos uma prece e trazemos aqui a prece que eu acho extremamente relevante para esse momento em que estamos passando no nosso planeta, que é uma prece endereçada ao Dr. Bezerra de Menezes. Então, peço que todos procurem fechar seus olhos, concentrar, elevar o pensamento, visualizar a figura do Dr. Bezerra de Menezes em nossa mente e orar. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto, Bezerra de Menezes, e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faz do doutor Bezerra divino modelo, através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derrama sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Então, pessoal, antes da gente entrar, a escolha do tema hoje, né, é o poder da fé. Nós vamos falar sobre a fé, como foi colocado ali. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema da exposição, da palestra de hoje, eu gostaria de ler aqui, para nossa reflexão, uma mensagem extremamente propícia ao momento que nós passamos. Ela é da obra Conduta Espírita, uma psicografia de Valdo Vieira, e foi trazida essa mensagem por André Luiz, Espírito André Luiz. Essa mensagem é a mensagem de número 22, e o título dela é Perante os Doentes. Então, vejam o que o André Luiz nos traz, essa mensagem maravilhosa. Criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, por meio de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Então, nos momentos de doença, que nós passamos agora por uns momentos de conturbação, né? Na verdade, é uma conturbação natural que o nosso
planeta passa, que faz parte, nós espíritas, nós que estudamos a doutrina espírita, a doutrina tão consoladora, nós sabemos que essa fase é extremamente importante. O nosso planeta passa, né, por um momento, digamos assim, de grande transformação, porque estamos às portas da regeneração. Então, isso faz parte, toda essa transformação, tudo que estamos passando faz parte e é extremamente importante. E, inclusive, esse vírus que está assolando o nosso planeta agora, é uma grande lição, é algo para que possamos refletir, para que possamos pensar nas nossas atitudes, na sociedade atual, consumista, exageradamente consumista, né? Capitalista demais, que vem depredando o meio ambiente, que vem causando tanto dano ao nosso planeta. Então, nesse momento, por fatos que nós ainda não conhecemos e que futuramente vamos conhecer, nos dizem os espíritos, nós estamos confinados em nossas casas, estamos convidados a nos confinar e a pensar muito nas nossas atitudes, pensar muito, né, no que vemos fazendo, que estamos fazendo com o nosso planeta. E, lógico, muitos irmãos estão doentes ou ficarão doentes. Muitos terão a morte do corpo físico, porque nós sabemos que o que morre é só o corpo físico, né? E muitos, nesse momento, terão a morte do corpo físico. Então, para que nesse momento a gente reflita bastante, essa mensagem do André Luiz diz que é muito importante a prece, a vibração, a palavra de carinho, fortaleza do bom ânimo. Então, não esqueçamos disso. Não vamos permitir que o desespero se apodere de nós, de maneira nenhuma. Nada vai nos acontecer que não seja uma necessidade nossa, de espíritos, né, individualmente, cada um, e nada vai acontecer de tudo. Jesus, o governador do nosso planeta, está na direção e na coordenação de todos os trabalhos, e existe uma falange espiritual que está por trás disso tudo, acompanhando detalhe por detalhe, acompanhando tudo que vem acontecendo. E exatamente nada vai acontecer que não esteja nos desígnios de Deus. Então, nós temos que ter confiança, como espíritas, né? Confiança e a certeza que isso vai passar, e quando passar, nós vamos sair muito mais fortes, mas muito mais fortes, e com certeza aprendendo a lição, porque isso que é o importante, que a gente aprenda a lição do que nós estamos passando, porque esse vírus, né, a princípio que nos assusta, nos atemoriza, a ciência médica está dizendo que ele não é tão fatal, ou seja, ele não vai ceifar tantas vidas. Imaginemos nós, pessoal, imaginemos nós se viesse um vírus, por exemplo, como o Ebola, que tivesse a difusão como essa gripe, né, como corona, ou seja, fosse fácil de se propagar e causasse tanta morte como causa o Ebola. O Ebola, para que se tenha uma ideia, são 60% das pessoas que contraem esse vírus, que é um vírus também, acabam falecendo. Então, ele é muito fatal em termos de afetar o nosso organismo. O corona, é um vírus que se propaga de forma muito rápida, mas ele vai ceifar poucas vidas. Claro que toda vida, né, que retornar para o plano espiritual, a gente lamenta, mas nós sabemos que isso está nos desígnios de Deus. Então, esse vírus, na minha maneira de ver, na minha humilde maneira de ver, ele vem para nos trazer uma grande lição, para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes em relação ao nosso planeta, em relação aos nossos irmãos, em relação ao tipo de vida que temos escolhido. E as grandes nações, nós podemos perceber, né, Europa, nós podemos perceber Estados Unidos, né, talvez as pessoas que não têm o hábito, que não têm a consoladora doutrina espírita, talvez estejam sofrendo muito mais no aspecto do medo, né, do terror. Nós ainda temos essa consolação, nós temos essa doutrina que nos mostra que essas situações todas que nós passamos são necessárias e são para o nosso crescimento. E a vida, realmente, ela não se acaba, ela jamais vai se acabar, porque nós somos eternos
e vamos sempre progredir. Então, façamos a nossa parte de forma tranquila. O André Luiz continua assim, ó, mesmo quando sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater diante dos enfermos. Não vamos nos abater, não vamos nos desesperar em hipótese alguma, vamos confiar em Deus, confiar na medicina, confiar em nós mesmos. Mas sim lhes apresentar elevação de sentimento e fé, fugindo a exclamações de pena ou tristeza. Pena ou tristeza, não há necessidade, a pena é um sentimento, a piedade é um sentimento que ele não, na verdade, ele não tem como auxiliar o nosso irmão que está passando por dificuldade. Nós temos que ter, sim, fé, como o tema escolhido para a palestra de hoje. Fé, né? Determinação, garra, vontade, fazer o que nos cabe, né? E auxiliar no que é possível, certo? Mas sem piedade, sem tristeza. Quando a doença chegar à nossa porta, bater à nossa porta, ela pode bater na porta de todos nós, sem a menor dúvida, embora a gente esteja invisível. Então, por que nos desesperar? Né? Confiança em Deus, fé, determinação, e façamos a nossa parte. Por fim, André Luiz diz assim, ó, discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. Não vamos lamentar, não vamos nos desesperar, não há necessidade de lamento. A resignação nasce da confiança. Então, resignação e confiança, olha que coisa linda para a gente refletir, né? Confiança em Deus, nosso Pai, sempre, e resignação naquilo que nós não podemos atuar diretamente. Nós temos como interferir nesse processo que o nosso planeta está passando? Não temos, porque esse processo vai acontecer, já está acontecendo, né? Então, nós temos que entender que nós não temos, aceitar que isso faz parte da nossa situação momentânea, né? E fazer a nossa parte em termos de mente, né? Aqui do nosso psiquismo, estarmos bem psiquicamente e vibrarmos muito, orarmos muito, fazermos mutirões, né? Mutirões de orações, porque nós estaríamos auxiliando o plano espiritual que está a todo momento nos auxiliando. Essas falanges do bem estão ao nosso lado nos auxiliando. Nós temos que permitir que elas atuem em nós, certo? Continuando aqui, olha. Dar atenção e carinho aos corações angustiados. Nós temos muitos irmãos angustiados, então vamos dar carinho, vamos fazer com que eles se sintam melhor, vamos fazer a nossa parte como espíritas, né, que nos é cobrado atuar, fazer a nossa parte, então vamos fazer, né? Sem falar ou agir de modo a humilhá-los em suas posições e convicções, buscando atender-lhes as necessidades físicas e morais dentro dos recursos ao nosso alcance. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. Vamos ser solidários nesse momento com todos. Nós podemos fazer isso aqui pelo computador, né? Pelo WhatsApp. Vamos mandar mensagens, né? Mensagem de otimismo, de amor, de carinho, de incentivo. Ó, nós estamos aqui e nós somos fortes. O ser humano é forte, é filho de Deus, e ele está aqui para progredir, se desenvolver, e o Pai está no comando, então vamos ter fé, né? Tem uma outra mensagem também, eu vou ler mais 2 trechinhos dela, deixa eu ver onde eu marquei, aqui. Perante os doentes, como que nós vamos nos portar perante os doentes? Olha aqui que bacana. André Luiz nos dizendo, ó, criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança. Olha a importância da confiança, e nós vamos ver depois, mais adiante, que fé verdadeira, a fé que Kardec nos trouxe, não a fé, aquela fé cega, né, que ele comenta, ele fala sempre na fé verdadeira ou na fé raciocinada e na fé cega, e ele nos explica isso e nós vamos ver mais adiante. Mas a fé verdadeira, a fé raciocinada, é uma fé que transmite confiança, certeza, né? Certeza absoluta de que tudo, né, que nós estamos passando tem um significado e é passageiro. Então, criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, por meio de preces. Olha a prece, tão importante.
vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Então, nós não conseguimos curar o nosso corpo se o nosso espírito estiver doente. Nós não podemos esquecer disso, nós espíritas, nós que estamos participando aqui, todas as pessoas que estão acompanhando, mesmo não espíritas, que são muito bem-vindos, né, e nós estamos discutindo questões do nosso dia a dia, né? Vamos sempre lembrar disso. Nós precisamos curar a nossa alma, né, o nosso espírito, para que nós possamos curar o nosso corpo. Continua André Luiz, mesmo quando sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater diante dos enfermos. Mesmo meu pai, a minha mãe, meu filho estão doentes, eu não posso cair no desespero, de maneira nenhuma, porque eu preciso cuidar dele, eu preciso confortá-lo, eu preciso transmitir carinho, confiança que ele vai se recuperar. Se eu me desespero, como que eu vou auxiliar ele a manter a mente dele sadia? E a mente sadia, a ciência mostra que a mente sadia promove curas. Jesus fazia as curas, né? Um espírito puro como Jesus, mas era extremamente importante que aquele que estava recebendo a cura de Jesus também tivesse com a mente bem, né? Para que ele pudesse receber essa dádiva. Então, nós que estamos próximos às pessoas adoentadas, sejamos o suporte que elas necessitam e nunca nos desesperemos, né? Força e determinação. Mansim-lhes é apresentar elevação de sentimento e fé, fugindo a exclamações de pena ou tristeza. Já falamos da pena, né, antes. O desespero é fogo invisível. Jamais esqueçamos que o desespero é fogo invisível. Discorrer sempre que necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho. É muito importante que a gente sempre perceba por que da dor. Deus é extremamente justo e bom, Deus não é cruel, Deus não quer o mal, Deus quer que nós, filhos amados dele, cresçamos como espíritos, aprendamos como espírito, nos desenvolvamos como espíritos. Então, a dor tem sempre um objetivo, e esse objetivo é educativo, né? Quem dera nós fôssemos espíritos, né, capazes de aprender só através do amor, seria tão mais fácil, né? Aprender só pelas coisas boas, aprender só pelo carinho, pela delicadeza, mas nós não temos ainda essa possibilidade, porque habitamos um plano de provas e expiações, um mundo de provas e expiações. Então, aqui nós precisamos da dor para aprender, mas precisamos entender que essa dor, ela é educativa, e tirar dela sempre o bom proveito. A resignação nasce da confiança. Não esqueçamos disso. Então, essa seria a nossa boas-vindas a todos, né? Essa leitura do Valdo Vieira na Conduta Espírita, e vamos entrar propriamente no nosso tema, que é, né, o poder da fé. O que a fé pode fazer por nós? E para isso eu vou trazer um conceito de fé aqui, que é do livro Consolador, tá certo? Está na resposta 354, Emmanuel que nos traz. Me dê uma licencinha aí para eu tomar uma aguinha, gente. Então, Emmanuel foi perguntado na questão 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? Então, vejam a definição que o Emmanuel nos traz de fé. Ele diz assim, ó, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Olha lá, nós dizemos que acreditamos em Deus, que temos fé em Deus, mas será que nós guardamos essa luminosidade, certeza de Deus no coração? Esse momento é o momento de provar que nós realmente temos essa certeza que o Emmanuel está falando, que é fé. Fé, portanto, é certeza. Certeza é inquestionar coisas, é não duvidar jamais de Deus, é em momento algum duvidar do que acontece, porque tudo está sob o comando de Deus. Dizem que até os cabelos da nossa cabeça, né, ó, são contados. Eu já estou com os cabelinhos aí, mas dizem que são todos contados, os espíritos nos dizem. Então, Deus sabe de tudo, ele está por trás de tudo, e tudo está sob sua supervisão e permissão.
Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, Emmanuel está dizendo que fé não se trata de crença religiosa. Fé é algo muito mais, vai além, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha aqui que legal, olha. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, eu não digo mais eu creio, eu digo, mas afirmar eu sei. Isso é a fé verdadeira que Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde ele fala da fé, ele fala da fé raciocinada, né? Aconselho a todos depois pegar o Evangelho, depois que a gente terminar aqui, né? Pegar o Evangelho e ler esse capítulo, estudar bem esse capítulo para a gente ver quanto é bacana essa fé pregada e trazida pelos Espíritos. Então, eu sei, e não mais eu creio, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Fé, portanto, é sentimento, é o que passa aqui dentro de mim, né? Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. Então, em momento algum, eu posso deixar a minha fé se paralisar. Não, essa fé, ela se movimenta. Aliás, Jesus, sempre nos ensinamentos que ele nos trouxe, no Sermão da Montanha, em várias outras passagens, ele sempre falava em movimento, né, em ação. Batei e a porta se abrirá. Pedi e obtereis, né? Buscai e achareis. Então, sempre ação, movimento. Eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso lutar, eu preciso batalhar. E a fé verdadeira, que Kardec nos diz, é essa fé em movimento. Ela não é uma fé estagnada, que aguarda, que espera, onde eu oro, peço. Oração extremamente importante, não podemos nunca nos esquecer. Mas, além da oração e do pedido, da vibração que nós podemos fazer, nós precisamos também agir. Então, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Então, esse é o conceito de fé trazido pelo Emmanuel no Consolador, gente. Vejam que bacana, né? Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho aqui da fé agora, né? Vamos lá. O que é fé, então? Vejam bem, né? Eu li o conceito, li ali, né, a definição que o Emmanuel nos trouxe no Consolador, mas eu tenho aqui um outro conceito de fé que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz assim, olha, a fé sincera é verdadeira, fé sincera e verdadeira, é sempre calma. Ó, falei até de forma calma. Ela não pode ser violenta, desesperadora, né? Então ela é calma, ela faculta a paciência. Então a fé é calma e tem que ter paciência. Que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, então é a fé raciocinada. Olha, ela tem a ver com inteligência. Eu tenho que pensar, eu tenho que levar essa fé aos conceitos que eu tenho intrínseco no meu psiquismo, né? Então, é uma fé que tem que se apoiar na inteligência. Tenha certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante, e aí eu falei para vocês no início, Kardec fala entre fé verdadeira, fé raciocinada, e a fé vacilante, que é aquela fé onde, em certos momentos, eu tenho fé, mas dependendo do que aconteça, eu já perco a fé e já entro em desespero e já largo tudo, e Deus já não existe, eu já não acredito em Deus. Então, por exemplo, eu falei no início aqui que hoje nós passamos por um momento que eu entendo, né, que é um momento de provação, realmente, de testar a nossa fé em Deus. Será que realmente eu estou preparado para o mundo de transição? Né? Será que eu estou? Será que eu tenho realmente a certeza de que Deus está no comando? Então é isso que está sendo dito aqui. Já a fé vacilante sente a sua própria fraqueza.
Quando a estimula o interesse, ela torna-se violenta. Nós falamos que a fé verdadeira, ela é calma, né? Já a fé vacilante, ela é violenta. Quando a pessoa é contrariada em alguma situação, discorda dela, o que ela faz? Ela quer ganhar o debate, não na conversa e no diálogo, mas na briga, ela se exalta, né? E julga suprir com a violência a força que lhe falece. Porque essa fé, que Kardec chama de vacilante, ela não tem força, ela não é fundada realmente, né, na inteligência e nas coisas boas, nas coisas positivas. Então, ela tem que se agarrar realmente na própria violência. Tem um assunto extremamente interessante que eu trouxe para a gente perceber aqui. Quando que a fé surge em nós? Em que momento será que surge a fé? Será que nós, lá quando fomos criados por Deus, mesmo simples e ignorantes, já tivemos a fé em germe colocada em nós? Né? Então, quando que essa fé surge em nós? Nos dizem os Espíritos, está lá no Evangelho, que no homem a fé é o sentimento inato, já vem com ele, de seus destinos futuros. Então, nós já sabemos, intimamente, nós já sabemos os nossos destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente. Então, no início, a fé, ela vem, Deus colocou em todos nós, quando nos criou simples e ignorantes, o germe da fé verdadeira. Claro que ela está em estado latente. Como que ela vai se desenvolvendo? Com o nosso crescimento espiritual, com o nosso crescimento moral, com o nosso aprendizado. Então, à medida que nós vamos evoluindo e nos melhorando, essa fé verdadeira, essa fé que não contesta, né, que realmente tem a certeza das questões divinas, das questões do espírito, essa fé vai se desenvolvendo junto. Ela vai caminhando conosco. Nós vamos subindo aquela escadinha da evolução, nós vamos nos melhorando e a fé vai junto nos acompanhando. E que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação de sua vontade. Olha que interessante, né? Eu tenho essa fé, mas eu preciso de vontade, gente. Vontade é a mola propulsora que nos conduz. A vontade nos carrega, ela nos leva adiante, né? Olha que coisa bacana da gente ver aqui. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas necessita ser desenvolvida. Então, às vezes, nós nos perguntamos, tem um trecho aqui do Evangelho, deixa eu ver se eu acho aqui. Por que algumas pessoas têm mais fé do que outras? Ó, olha que bacana aqui. Para algumas pessoas, a fé parece ter nascido com elas. Kardec diz, aqui, Kardec no item 7 do capítulo 19, ele está dizendo assim, para algumas pessoas a fé parece ter nascido com elas, pois basta uma faísca para desenvolvê-la. Pá, deu uma faísquinha e brota em mim a fé. Essa facilidade, aí ele explica, essa facilidade em aceitar as verdades espirituais é sinal evidente anterior. Eu falei um pouquinho antes que a fé, ela nos acompanha, mas ela precisa ser desenvolvida, e nós vamos trabalhando essa fé à medida que nós nos melhoramos, nós vamos aprendendo a tratar o próximo, a nos tratar, a nos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Então, à medida que nós nos desenvolvemos, essa fé também se aprimora. E ela demonstra, nesse caso, Kardec está dizendo, progresso anterior, ou seja, se não foi nessa existência que eu desenvolvi, por exemplo, né, eu tenho já um espírito extremamente desenvolvido na questão da fé, é porque ele já aprendeu. E onde será que ele aprendeu isso? Nós sabemos, nós acreditamos na reencarnação, né? Nós sabemos que já vivemos inúmeras encarnações, nós sabemos que nós vamos viver tantas outras encarnações, né? E, portanto, se eu já tenho em mim essa fé, eu ainda não tenho, né? Eu ainda não cheguei a esse nível, mas se eu já tenho, é porque eu já desenvolvi isso em outra encarnação, é isso que Kardec está dizendo, é progresso anterior. Em outras, ao contrário, em outras pessoas, ao contrário, as verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade. Então, outras pessoas têm dificuldade em acreditar
que nós somos eternos, em crer realmente, não acreditar, né, mas em ter a certeza de que nós somos eternos, que o vírus, coronavírus, por todos os cuidados que nós precisamos, e a gente faz muita questão de colocar isso aqui a todos que estão nos ouvindo, é extremamente importante seguir as orientações médicas, mas saber que nós não vamos morrer nunca, o espírito não vai morrer, o que vai morrer vai ser o corpo físico, embora nenhum de nós queiramos, né, antecipar isso aí, que deixemos isso para o momento correto, para a hora correta. Né? Então, nessas outras pessoas, ao contrário, essas verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Então, é um espírito que ainda está, talvez, um degrauzinho atrás, porque ele não se intera da questão espiritual. E quando nós falamos da questão espiritual, nós não estamos falando de espiritismo. Nós estamos falando, o espírito, todos nós somos espírito, né? Somos um espírito que está se servindo de um corpo físico para progredir, para se aperfeiçoar e para melhorar. Mas somos um espírito imortal e eterno, né? Então, quando nós falamos assim, né, que ele não tem consciência ainda das questões espirituais, não significa que ele seja espírita, de forma alguma, porque nós temos espíritas que também não lidam ainda bem com essa questão espiritual, e temos outras pessoas em outros segmentos que não são espíritas e que são extremamente espiritualizados. E isso realmente que nós temos que ter em mente. Nesse caso, sua educação já foi realizada. Naqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo, a educação está por se realizar. Então, ele ainda está aprendendo. Se ela não for concluída nessa existência, certamente será em outra. Né? Então, se eu não conseguir aprender ainda essas questões espirituais relacionadas com a fé, numa próxima existência, eu vou aprender. Né? Kardec continua e diz assim, ó, a fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver. Aqui ele estava falando dos fenômenos, né? Nós lembramos que na origem do espiritismo, né, a Europa inteira, os Estados Unidos, passava por um período onde as manifestações mediúnicas eram muito fortes, porque precisava que as pessoas vissem o que estava se passando, que elas vissem o plano espiritual. Hoje nós não precisamos mais ver, porque nós já acreditamos, né? Então, para acreditar, não basta ver, Kardec está dizendo, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. Não se admite mais a fé cega, aquela fé onde eu faço aquilo porque os outros me dizem, porque alguém me falou, né? Então, é extremamente importante, e nós não estamos aqui de forma nenhuma para fazer apologia de nada, para contestar a crença de cada pessoa, de forma alguma. Mas a crença que a doutrina espírita nos traz, ou melhor, a fé que a doutrina espírita nos apresenta, né, e nos sugere, é a fé raciocinada, é a fé que só pode se fazer presente com a razão, com eu estudar, ler, entender, debater com todos, ser muito aberto para receber as opiniões divergentes e eu tirar as minhas conclusões. É a fé do raciocínio e da razão. É justamente o dogma da fé cega, Kardec nos diz, que atualmente produz o maior número de incrédulos. Veja, isso aqui ele nos trouxe em 1857, né? Naquela época, a França e toda a Europa saía da Idade Média. A Revolução Francesa aconteceu em 1857, não, 1887, né? Ou 1878. Data também, ó, o velhinho aqui já está meio perdido, mas é por aí, 1870 e alguma coisa. Né? Ou 1789, pronto. Alguém me apitou aqui, 1789, Revolução Francesa. Né? Então, após a Revolução Francesa, nós tivemos o período lá das luzes, a intelectualidade se apresentando, né? Os iluministas, todas aquelas pessoas que se faziam presente,
essas pessoas não admitiam mais a fé cega, aquela fé que a Idade Média conduziu, aquela fé impositiva, obrigatória, né? Aquela fé onde as pessoas pagavam indulgências para ser perdoadas. Imagine, para ser perdoado por Deus eu precisava pagar. Como se Deus, né, se ofendesse com os meus erros e equívocos que eu tenho durante a minha existência, por ser um espírito imperfeito, por estar aprendendo. Né? Imagina se Deus vai cobrar alguma coisa para me perdoar. Né? Ele está sempre disposto ao perdão, até porque ele não se ofende em momento algum. Né? Então, eu é que preciso me perdoar, eu, através da minha consciência, eu preciso perceber os meus equívocos, me perdoar e me tornar melhor a cada dia. Né? Mas Kardec falava que aquele grupo de pessoas que saíam da Idade Média e do período da fé cega não admitiam mais aquilo. Então, eles buscavam uma fé raciocinada, e é por isso que, a partir desse momento, o Espiritismo chegou até nós. Vamos continuar aqui, gente. Né? Então, fé e razão é algo que precisa caminhar junto. O Espiritismo nos ensina isso. Né? Não podemos jamais nos esquecer que fé e razão têm que andar de braços dados. Não é possível a fé cega mais, em pleno século XXI. Né? Eu trouxe um trecho dito por Jesus, que está em São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Vejam o que Jesus nos diz. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, a fé verdadeira, ela é capaz de mover montanhas, nos diz Jesus. É lógico que nós temos que entender que quando Jesus está nos falando, ele não está falando de uma montanha física, né? Porque eu já cheguei do lado de uma montanha e fiquei lá, fechei os olhos e comecei a me concentrar e tentar mexer. Olha, eu não mexo um grãozinho de areia, não consigo mexer, mesmo com a minha vontade mental enorme. Então, acreditemos, Jesus não falava da montanha física quando ele falava em movimentar. Jesus, por certo, estava falando das montanhas que nós próprios criamos. Né? Então, Jesus nos falava das nossas dificuldades, das dificuldades que se apresentam em nossa vida. Né? Dificuldades como agora, a dificuldade que estamos tendo nesse momento, né? Numa pandemia global, onde nós estamos sendo testados, todos nós, principalmente os governantes dos nossos países, para que eles tenham sabedoria, paciência, calma, atitude correta, mas que não se desesperem também. E cada um de nós também está sendo testado. Então, essa dificuldade temporária que nós estamos passando, ela está se apresentando. Só que se nós não soubermos lidar com essa dificuldade, com todas as demais que se apresentam em nossa vida, cada um de nós tem as suas, né? Dentro da nossa família, dentro do nosso meio social, né? Temos dificuldades. Se nós não tivermos maneira de atuar em cima dessas dificuldades, se nós tivermos resistências contra as dificuldades, ou seja, me opor à dificuldade. Agora tem o vírus corona. Não, mas eu não quero saber desse vírus. Não quero conversa com ele. Aqui ele não entra. Vou brigar com o vírus. Eu não tenho esse poder. Né? Então, resistir a algo que faz parte, que não está no meu poder resistir, isso torna mais difícil. E isso faz com que a minha montanha, que era ali um pedacinho de nada, que ela cresça. Então, é isso que Jesus falava. Né? Quando eu tenho má vontade, se eu tenho uma vontade em fazer as coisas, né? Se eu tenho falta de fé, fé verdadeira, né? E principalmente fé em mim, que eu sou capaz de realizar muitas coisas. Jesus tinha muita fé em nós. Olha, Jesus tinha fé em nós, né? Imaginem. Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo que ele fez e muito mais. Né? E os espíritos falam isso no livro dos espíritos. Eles dizem, tem uma questão do livro dos espíritos que eles dizem que nós podemos fazer muito, que o que nos falta é vontade. Imagina que tapa de pelica, ou, né? Falta é vontade, determinação. Né? Então, essa montanha que Jesus falou ali na passagem de Mateus,
né? É justamente essas questões, é as resistências, é a má vontade, é a falta de fé em realizar, né? É fazer com que essas dificuldades se avolumam. Então, o que eu preciso? Eu preciso de perseverança, certeza absoluta das coisas. Eu preciso de energia, determinação. Eu preciso dos recursos que Deus me deu, que estão em mim, né? Esses recursos estão aqui dentro de mim. Eu preciso ter certeza da fé raciocinada. Isso tudo, né? E mais alguns valores, e mais algumas coisas importantes, isso faz com que eu remova essas montanhas faladas por Jesus, né? Essas montanhas de dificuldades que a vida, num mundo de provas e expiações, nos apresenta. Vamos adiante. E sempre o cuidado com a fé cega. É um alerta que o Kardec nos faz aqui no capítulo 19, para que nós tenhamos cuidado com a fé cega, porque a fé cega, ela leva ao quê? Ao fanatismo. E nós sabemos que, principalmente num momento como esse que nós atravessamos, é um momento delicado, é um momento que nós temos que testar a nossa fé, né? Mas que nós sabemos que aqueles fanáticos que pregam o fim do mundo, que já vem pregando o fim do mundo há muito tempo, né? É possível que eles apareçam agora para dizer que o mundo vai acabar. E nós já tivemos experiências de seitas em alguns momentos que levaram pessoas, de repente, que ficavam perturbadas com as situações momentâneas, e nós sabemos de seitas que levaram muitas pessoas ao suicídio, que é uma coisa que nós, espíritas, temos que sempre estar alerta, né? Ter a nossa mente muito limpa, muito transparente nesse sentido. Então, jamais permitirmos que a fé cega chegue próximo a nós, né? Agir sempre com a fé raciocinada, a fé que se apoia nos fatos e na lógica, nos diz Kardec, que nos faz crentes por termos certeza absoluta. Ele diz assim, ó, fé inabalável é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E vejam, todas as épocas. E essa época que nós estamos atravessando agora é que nós vamos provar essa fé verdadeira, essa fé raciocinada. No Evangelho, capítulo 19, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Já li isso para vocês no Evangelho, né, gente? Então vamos passar essa transparência aqui. Eu trouxe aqui, eu constituí um tripé, na verdade, na minha exposição, porque eu entendo que a fé, ela tem 3 pontas. Embaixo, na base, nós temos a fé em Deus. Essa tem que nos acompanhar sempre, porque é o nosso sustentáculo, né? Agora, importante também é a fé própria, a fé em mim. E a fé na humanidade. Olha, agora é o momento de nós termos muita fé na humanidade, ter muita fé nos médicos, em toda a saúde pública, a saúde privada, em todos os espíritos iluminados que estão trabalhando em cada cantinho do nosso país, né, para auxiliar na transformação, buscar a cura dessa doença que está nos assolando, buscar as formas que nós devemos utilizar, né, para que isso aí não se faça mais presente. Então, esse tripé, fé própria, fé nas pessoas, que fica assim, e embaixo, a fé em Deus. Vamos ver o que isso nos diz. Ó. A fé em mim mesmo, né, ela é a confiança em si próprio, ela solidifica a vontade. Então, a fé em mim fortalece a minha vontade para buscar nos empreendimentos terrestres os resultados desejados. Então, tudo que eu quero da vida, eu preciso ter muita fé em mim. Então, se eu quero passar no vestibular, eu preciso ter fé em mim que eu vou passar. Se eu não visualizar que eu vou passar, eu não vou passar, não adianta, eu vou estudar e não vou conseguir. Então, eu preciso ter a certeza que eu vou passar. E, lógico, fazer a minha parte, daí pegar a vontade e estudar para caramba, né? Para fazer um concurso público. Então, essa fé traz a força necessária para lutar contra as adversidades. Então, a fé própria me proporciona a força que eu necessito para lutar.
para não interiorizar as frustrações e para não cristalizar no ócio do pensamento. O que é o ócio do pensamento? É eu entrar em desespero no momento de dificuldade, é eu começar a pensar, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, não é possível, não vai dar certo. Esse é cristalizar no ócio do pensamento negativo. Então, eu tenho que ter a fé verdadeira de que vai ser possível e que nós vamos conseguir. Já a fé na humanidade é acreditar que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Essa é o nosso destino. Esse é o nosso único destino. Nós somos destinados ao progresso. Não devemos esquecer disso. Pelo conhecimento da verdade, para aproximar-nos dele, de Deus. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, nós devemos acreditar que todos os nossos irmãos, todos, sem distinção, foram criados simples e ignorantes como nós, estão num processo de evolução, estão num degrau evolutivo, e que, portanto, o mal que se apresenta hoje no nosso planeta, ele é passageiro, né? Ele é transitório, certo? Ele não é perpétuo. O que é perpétuo é o bem, é o amor, né? E o destino nosso é o progresso. E que, portanto, não existe espírito fadado ao mal, existe sim espírito pouco esclarecido. Então, o que falta é o esclarecimento para aprender, para o aprendizado do bem. O mal, portanto, ele é passageiro, né? E a fé em Deus, que é tão importante, é acreditar que Deus está sempre no comando e que Jesus está no leme do nosso orbe, do nosso planeta. Esse momento, gente, nós precisamos ter essa certeza. Nós não podemos em nenhum momento duvidar disso, que Deus está no comando e Jesus está no leme. Olha que frase linda, né? Ele jamais nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Isso aí Jesus que nos falou, né? Deus não nos dá um fardo maior. Né? Então, todas as provações que nós vamos ter que passar, elas são na medida certa para que nós possamos aprender. Lembrar que Deus nos colocou no lugar certo, na família certa e no momento certo. E agora eu queria pegar essa frase para alertar todos nós que estamos aqui nesse diálogo gostoso, né? Alertar nós que nós vamos passar muitos momentos junto dos nossos familiares, pertinho deles, no aconchego deles. Então, vamos nos preparar sempre na oração, porque não vão ser momentos fáceis, com toda certeza. Imagine nós termos que ficar muito tempo junto com esses amores queridos que Deus nos colocou na nossa vida, mas que de vez em quando nós temos atritos, nós somos extremamente diferentes. Então, tenhamos muita paciência, muita calma, e nos agarremos na oração e na fé no Pai. Vamos pegar o nosso evangelho, quando a gente perder a calma, que vai acontecer, vamos pegar o nosso evangelho, vamos para o nosso cantinho, cada um tem o seu cantinho dentro de casa, imagino, e vamos pedir a Deus, me fortaleça, meu Pai, Jesus, me dá força, meu irmão mais velho, para que eu respeite os meus familiares, para que eu não me exceda, para que eu não agrida, para que eu não ofenda, né? Porque vão ser momentos difíceis e nós precisamos estar fortes, tá? Lembrar que o reino dos céus está dentro de nós, está aqui o reino dos céus, não está fora em nenhum lugar, nunca vamos esquecer disso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda, Jesus. Isso eu já havia comentado. E Jesus nos ensina a respeito da fé em Deus, ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, Jesus sempre ensinou. Nós temos que entender que Deus sabe o que é melhor para nós. Né? Nós, às vezes, temos a pretensão até de achar que nós sabemos melhor do que Deus o que é melhor para nós. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Né? Pô, o Pai que nos ama e que nos deu a vida, será que Ele não sabe muito mais o que é melhor para nós? Então, vamos lembrar o que Jesus nos falou, né? Aceitação sobre o imutável, resignação e respeito às leis divinas. Vamos depois pegar o Livro dos Espíritos lá, né? E vamos dar uma olhadinha nas leis divinas.
Mudar o que é mutável, lembrar que aquilo que depende de nós, temos que modificar, temos obrigação de modificar, seja agora e seja sempre, em todos os momentos. É importante a gente saber que, para a cura, né, de todos os males que nós temos, seja males da consciência, seja males físicos, seja males do corpício aqui, né? Nós precisamos não só da fé, a fé é muito importante. A fé, ela, como disse Jesus, ela movimenta montanhas e ela propicia e auxilia na cura. Mas nós temos que ter outras situações importantes. Então, é possível, para que a fé se apresente em várias circunstâncias, por exemplo, numa doença física, a necessidade do merecimento. Além da fé, do merecimento. Então, o que significa isso? É preciso que seja feito o expurgo da fonte da origem da dor. Isso é, lembrarmos da lei de causas e efeitos, lembrarmos que se estamos passando por alguma dor muito forte, a saúde debilitada, é porque alguma coisa na lei de causas e efeitos nós acabamos infringindo. Então, para que a cura de um mal, de uma doença, se concretize, é preciso que se expurgue tudo isso. Então, Jesus, todos nós devemos lembrar que ele sempre falava, a fé lhe curou, e ele curou muitos, mas alguns ele não podia curar. E por que ele não conseguia curar uns, ele não curava uns e outros? Porque aquele ainda não estava no momento da cura, ou seja, ele não tinha atingido ainda o merecimento necessário. É preciso que a cura se faça, mas proporcione um benefício, senão também ela não vai ser feita. Então, ela contribui para a minha evolução, eu passar por essa experiência e sair vitorioso na cura, isso vai me trazer progresso, é realmente necessária para mim ou para a humanidade que se faça. Muito importante, ela não pode revogar as leis divinas. As leis divinas, essas Deus criou e elas não se modificam em hipótese alguma. Então, temos que entender que o milagre, na forma como alguns pensam, né, ele, para nós espíritas, ele não existe. O milagre, realmente, né, as curas de Jesus, era algo perfeitamente possível nas leis divinas, porque as leis divinas são as leis da natureza. Então, Jesus manipulava os fluidos para proporcionar a cura, e ele sabia, como ninguém, como fazer isso. Então, não se tratava de infringir as leis divinas. Então, ela jamais revoga a lei divina, e ela jamais interfere no livre-arbítrio. Nunca. Né? Gente, nós estamos nos aproximando aí do final. Está muito gostoso. Eu queria ficar com vocês aqui até às 20 horas, mas parece que não dá. Né? Então, eu queria trazer aqui, primeiro, umas questões do Livro dos Espíritos. Muito importantes, porque mesmo nós espíritas, quando acontece uma situação como a que nós estamos atravessando, nós começamos a temer a morte. Não tememos a morte? Né? Mas a morte, gente, primeiro que nós sabemos que a morte do espírito não existe. Esse é um princípio. Mas mesmo a morte do corpo físico, ela não é aleatória. Né? Nós vamos ver aqui o que os espíritos nos falam sobre a morte. Olha que interessante. Isso está na parte 3ª, capítulo 10, na Lei de Liberdade, na questão 853. Eu vou ler aqui para nós. Olha aqui, ó, o que Kardec perguntou para os imortais. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro, certo? Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade. Aqui, esse capítulo todo fala de fatalidade. Olha o que os espíritos respondem. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar-vos. Então, o momento da morte, esse aí vai chegar para todos nós, na morte do corpo físico. E quando chegar, gente, não adianta fugir. Tem aquela piadinha engraçada daquele lá que a morte chegou, né? E o cara pegou, foi lá, a morte conversou com ele, disse, ó, vim te buscar. E ele, não, pelo amor de Deus, me dá mais um dia. Né? Aí a morte, tá bom, eu venho te buscar amanhã. Aí ele disse, vou enganar a morte. Fez o quê? Foi lá, pôs uma peruca loira, bonita, né? Tirou a barba, que nem eu aqui, ó. Eu, careca e barbudo. O que eu faço? Põe uma perucona grande, tiro a barba,
né? Mudo aqui, mudo ali, pá, troco de roupa e fico lá esperando. Aí vem a morte de novo, pô, tô procurando aquele careca barbudo que estava aí. Ah, não achei o careca barbudo, vou levar esse cabeludo aqui, sem barba. E pá, levo. Né? É uma brincadeira legal para a gente descontrair um pouquinho, mas é a verdade. A hora da morte, quando te chegar para nós, vai acontecer. E olha, daí Kardec pergunta assim na questão A, da 853. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Olha o Kardec, pá, mas peraí, mesmo que aconteça qualquer coisa, será que eu não vou morrer mesmo? E olha o que os espíritos dizem: não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora de tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, o momento da morte, o tipo de morte, ele faz parte do planejamento reencarnatório e ele vai ocorrer no momento correto. Nós sabemos, lógico, que existem moratórias, nós sabemos que muitos antecipam, e o suicídio é uma questão que, né, antecipa o momento da morte e causa sérios débitos para o espírito, né? Mas isso é uma questão para a gente discutir num outro momento e não agora. Mas o importante para agora, para esse momento, é que a gente lembre sempre, né? Sempre lembre que se não tiver na nossa hora, agora mesmo com o coronavírus, né? Não vamos entrar em desespero, gente. Vamos nos cuidar, porque nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo por nós e pelos que nos cercam, pelos nossos familiares que estão à nossa volta. Vamos auxiliar no que for preciso, vamos trabalhar a nossa espiritualidade, vamos auxiliar vizinhos mais idosos, se nós pudermos, né? Se nós estivermos em locais que nos permitam para sair para fazer compra. Vamos fazer a nossa parte. Mas nós temos que ter a certeza do que o plano espírita está certo? O que mais que eu tinha aqui não vai dar tempo, né? Rapidinho, por que de nós passarmos por essa gripe agora, gente? Por que de nós passarmos por essa gripe? E aqui no capítulo da Lei de Destruição, uma lei muito bonita para vocês também pesquisarem no Livro dos Espíritos, questão 737, flagelos destruidores. Kardec pergunta: por que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eu acho que nós podemos concordar entre nós que o coronavírus, o Covid-19, é um flagelo destruidor, pelo que ele está causando na economia global e ceifando muitas vidas, ceifando muitos corpos físicos. Veja o que Kardec perguntou: com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? E o que os espíritos responderam? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Está aí a resposta, gente, para nós que ainda não sabíamos a resposta, né, do porquê que estamos passando pelo coronavírus, vamos passar por ele, é uma necessidade da nossa humanidade. E que essa necessidade nos proporciona um grande aprendizado, nos proporcione aprender muito, gente. Gente, agradeço muito a vocês que estão comigo. Olha aqui, 64 pessoas participaram desse nosso bate-papo aqui. Não pude olhar as mensagens que mandaram, mas agradeço de coração a todos que mandaram ali do ladinho, vai aparecendo ali no chat ao vivo. Olha, estou muito emocionado, estou muito satisfeito e contente. Agradeço muito ao GECAF, que me convidou para fazer esse trabalho. Agradeço do fundo do coração, gente. Foi muito gostoso. A energia de vocês aí do outro lado chegou até mim, tá certo? E eu vou fazer agora, na verdade, como prece de encerramento nosso, é uma poesia de um livro que é o Floresça Onde Estiver, que foi publicado agora pela FEP. César Braga Said, tem vários poemas e várias mensagens dele, tá certo? Rapidinho eu vou ler para vocês a mensagem
introdutória desse livro, que é a seguinte: quero te fazer um pedido. E veja o que ele nos diz. Quero te fazer um pedido. Quero que você vá. Que mesmo chorando, perceba a luz do sol a cada amanhecer. E se extasie com o perfume de uma flor. Olha, quero que acredite na vida. Tenha esperança e seja otimista. E mesmo não tendo tudo o que deseja, que continue lutando sem se entregar, sem deixar de crer em quem você é. Nunca deixe de crer. Quero te fazer um pedido. Que dance na chuva, atravesse desertos, tenha o romance com o mar, namore as noites estreladas. Olha, gente, vamos visualizar as noites estreladas. Case-se com as estações e o arco-íris. E viva um intenso caso de amor com a sua própria vida. Intenso caso de amor com a vida, hein? Que não se canse de acreditar no ser humano. Jamais desacredite no ser humano. Invista o que puder para alegrar alguém. Faça a sua parte para alegrar qualquer pessoa. E que isto lhe alegre também. E que seu sorriso seja pleno de liberdade e gratidão, criando pontes nos caminhos onde andar. Imagina nós conseguir criar uma ponte em qualquer lugar que a gente ande. Quero te fazer um pedido. Que viva intensamente o seu dia, como se fosse o primeiro ou o último que terá. Que abrace, beije e sorria. Chore e cante seus sentimentos. Que ouça, viva e fale sempre a verdade e também o amor. Porque, no fundo, quero apenas que você seja feliz. Muito feliz, gente. Obrigado. Vamos orar, vamos pedir pelo nosso planeta, vamos pedir sempre a Bezerra de Menezes. Gente, muito obrigado, paz e amor para todos nós. Que assim seja.